E aí pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Anthony, sou desenvolvedor mobile e back-end. E hoje eu vou estar aqui fazendo um vídeo para vocês ensinando a quando e como usar as classes LiveData, StateFlow, Flow e SharedFlow. Essas são classes observáveis do Kotlin que você vai poder usar no seu dia a dia para fazer algum tipo de evento, armazenar dados, por aí vai. Eu vou explicar para vocês por cima como usar cada classe e para que elas servem geralmente. Essas classes são fáceis de usar, mas elas têm diversos tipos de propriedades únicas e específicas. Aqui é um apanhado bem por cima, eu vou ensinar vocês algo bem básico, então eu acho que vai ajudar vocês no dia a dia. É bom para criar um alicerce para vocês. Se vocês quiserem que eu adentre em cada uma dessas classes, eu posso adentrar. Caso fique alguma dúvida, você pode me chamar no LinkedIn ou no Twitter, que eu vou responder assim que der. O importante é vocês aprenderem e eu também aprender mais ensinando vocês. Então vamos lá. A primeira classe que a gente vai mexer é o LiveData. O LiveData ele é muito usado em XML, principalmente pela compatibilidade com Java. As outras classes observáveis que nós vamos falar aqui, elas não são compatíveis com Java e elas são usadas, na maioria das vezes, com o Jetpack Compose. O LiveData ele guarda certos valores em memória que vão resistir a ações que o usuário vão fazer. Por exemplo, suponha que tenha um exemplo que eu vou usar aqui. Aqui a gente vai ter um campo de texto onde vamos digitar coisas. Ao rotacionar a tela será recomposta, ela será recriada, ou seja, o valor do campo de texto será perdido junto, porque a variável que guarda o valor do campo de texto será recriada também. Então, nós vamos usar aqui o LiveData para que essa variável seja guardada em memória em um lugar separado que não tenha nada a ver com a interface de usuário. Então, para isso, pessoal, eu vou deixar aí o link na descrição do repositório no GitHub. Dentro vai ter alguns componentes, que é essa pasta Shared Component. E tem essas três bibliotecas aqui que são extremamente importantes, certo? Bom, dentro do projeto vocês vão ter aqui esse campo, que é o Text Field Observable Item. Ele é um campo comum onde tem só um Text Field. Esse Text Field Observable Item tem alguns parâmetros específicos, que são o Text Value e o OneTextValue Change. Esses outros dois aqui não são tão importantes, certo? O text value é o valor do campo, ou seja, se você digitou A, o text value vai ter o valor A. Mas a partir do momento, quando o campo está vazio e você digitar um valor A, quem vai ser chamado vai ser o OnTextValue Changes. Eu acho importante vocês entenderem como funciona o Jetpack Compose e alguns tipos de componentes. Se vocês não conhecem o Jetpack Compose e os tipos de componentes, essa aula não é sobre isso. É sobre as classes observáveis, então recomendo vocês conhecerem o Jetpack Compose para poder ficar mais fácil vocês entenderem. Vamos usar aqui o LiveData primeiro. Primeiramente, nós vamos aqui criar uma classe, que já está criada aqui no caso, como sendo o nosso ViewModel. O LiveData, ele precisa de uma variável do tipo LiveData, então nós vamos criar uma variável do tipo LiveData. Então nós podemos dar um var LiveData value do tipo mutable LiveData, que é um string apenas, é igual a mutable LiveData. Se vocês quiserem, vocês podem iniciar um valor aqui dentro, tá? Não é obrigatório, mas no caso eu não vou iniciar. Vamos criar aqui uma função chamada funOnTextValueChange, que vai receber aqui um value do tipo string. Vamos colocar aqui um LiveData.var é igual a value. Temos um porém aqui. Eu quero que essa variável só fique observável aqui para dentro do nosso ViewModel. Eu quero que apenas o ViewModel altere essa variável. Para isso, nós podemos dar aqui um private. Ela não será mais visível para outras classes. Mas como a gente pode fazer para que a gente tenha uma variável do tipo LiveData que seja segura, que tenha o setter dela privado? Para isso, nós precisamos agora criar uma variável. Vamos na de cima aqui primeiro, colocar aqui um underscore. E aqui em cima nós vamos colocar o mesmo nome, LiveDataValue, do tipo LiveData string é igual a underline LiveDataValue. Aqui a gente pode ver que quando a gente tenta botar um valor nessa variável, não é possível porque o setter dela é protegido, ou seja, você só pode colocar valor nela na hora que você está iniciando ela. Nesse caso aqui, a gente pode colocar o valor nela. Então, para isso, a gente vai mudar aqui e colocar aqui um underscore LiveData, que é essa variável do tipo mutable LiveData. Então, quando a gente chamar essa função onTextValueChange, o nosso underscore LiveData, que é do tipo mutable LiveData, vai receber o valor e automaticamente o nosso LiveData vai receber o valor do underscore LiveData. Por quê? Porque um LiveData, ele fica emitindo pulsos quando ele atualiza, quando algum valor ou parâmetro da variável atualiza. Então, assim que alterou algum campo específico, ela envia um pulso para que todas as variáveis que esteja observando ela e essas variáveis sejam compatíveis com a observação, as variáveis automaticamente pegam o valor dela. Então, a gente não precisaria criar outra função só para atualizar esse LiveData. Bom, resumidamente é isso. A gente pode vir aqui agora no LiveData Lesson. Vamos primeiramente
primeiramente iniciar aqui o nosso view model. Então vamos colocar aqui um live data view model é igual a view model. Ele vai pedir um initializer que não é necessário, pra gente não vai ser necessário. E agora a gente só vai colocar aqui o nosso text field observable item, que vai ser aqui um text value dele a gente vai criar e um text value change a gente vai colocar agora. Primeiro deixa eu identar isso aqui direito. Quando o usuário inserir algo no campo de texto, ele vai chamar esse parâmetro. Eu quero que esse parâmetro chame a nossa função live data view model ponto text value change, passando o valor que o usuário inseriu no campo de texto, passando o valor que está no campo de texto. Agora, dentro do text value, nós vamos criar aqui uma variável. Então, val live data value. Aí a gente coloca aqui um by live data view model ponto live data value ponto observe as state. Então ele será um estado. Se nós dermos aqui um alt enter, ele vai importar o que é necessário. Então nós vamos fazer dessa live data um state. Se vocês não sabem o que é state, eu posso fazer um vídeo também só explicando sobre os states para vocês. Então vamos aqui inserir aqui o live data value. Ele vai ser uma string que pode ser nula. Porém esse parâmetro só aceita um string que não pode ser nulo. Então nós podemos colocar aqui um else operator vazio, por exemplo. Não tem problema. Feito isso, tá tudo ok. Vamos aqui no nosso main activity e vamos colocar aqui o nosso live data lesson e vamos iniciar a nossa aplicação. Bom, voltando aqui na nossa aplicação, nós podemos notar que abriu esse campo de texto. Nós vamos inserir aqui algum campo de texto, tipo hoje é segunda-feira, e vamos rotacionar a tela. Quando nós fazemos isso e rotacionamos a tela, podemos ver que o campo de texto continua com o mesmo valor. Por quê? Se vocês manjam um pouco da base do Jetpack Compose, temos aquela parada de sempre que você faz alguma ação, o item que você mexeu vai ser recomposto. Nesse caso, toda a tela, toda a função foi recomposta. Se nós olharmos bem dentro da nossa Live Data Lesson, ela tem aqui um composable, ou seja, tudo isso daqui vai ser recomposto quando nós giramos a tela. Porém, o principal é que a nossa variável está dentro dessa função. Em teoria, ela deveria estar zerada, mas ela não está. Por quê? Porque nós guardamos o nosso valor, o nosso text value, com outra classe. Essa classe, ela não será recriada, ela se mantém aqui. O view model, ele tem um life cycle dentro dele, então ele se mantém aqui. Então, é muito legal nós usarmos o live data para poder fazer coisas desse tipo. Só que aí entra um porém. Existe um outro tipo de live data melhorado para quem usa Jetpack Compose, porque ele usa o Kotlin X Coroutines e então fica mais fácil de testar, fica mais fácil de manipular, ele fica mais leve para rodar, ele é 100% compatível com os nossos elementos de interface que vão usar muitas coroutinas. Então, nós temos aqui o State Flow. Então, ele é semelhante ao Live Data, porém ele tem ali as vantagens, que é um leque de manipulação e controle maior do que o irmão mais velho, além de ser testável por conta da biblioteca de teste do Coroutines. Não que o Live Data não seja testável. Então, vamos aqui criar nossos elementos do nosso State Flow. Bom, criado aqui nosso State Flow Package. Vale lembrar que eu não vou ensinar vocês a criar o package para não perder tempo e ser direto, mas resumindo, tem aqui só uma função composta chamada State Flow Lesson e um State Flow View Model, apenas isso, tá? Algo extremamente simples. Se vocês estão estudando classes observáveis, vocês já sabem criar pacotes, enfim, né? Não precisa ensinar. Vamos lá, dentro do nosso State Flow View Model, primeiramente, vamos começar pelo View Model, que é melhor. Para manipular o nosso View Model é um pouco mais fácil. Para isso, nós vamos fazer aqui um val, podemos colocar aqui um State Flow Value, do tipo mutable state flow, do subtipo string, é igual a mutable state flow. Porém, aqui o nosso string ele é obrigatório. Então podemos colocar aqui um hello world, por exemplo. Só que lembra que aqui no nosso live data nós fizemos algo parecido com isso, ó, aqui no nosso live data view model nós fizemos algo parecido. Nós colocamos um mutable state flow, porém nós tivemos que privar ele. Tem algo muito interessante no Kotlin, que é possível você privar métodos apenas em uma linha de código. Então nós podemos fazer aqui um private set. O nosso setter, ele será privado. O setter do Stateflow Value será privado. O setter só vai funcionar dentro dessa classe. Então nós podemos fazer aqui um fun onTextValueChange, recebendo um valor do tipo string. E o nosso Stateflow, nós fazemos um StateflowValue.value é igual ao value. Feito isso, está tudo ok. Nós podemos voltar aqui no nosso
stateflow lesson, e aqui a gente chama text field observable item. Nós fazemos da mesma forma aqui, então nós vamos instanciar o nosso stateflow view model, é igual a view model, e aqui dentro do onTextValueChange, nós colocamos aqui o stateflow view model ponto onTextValueChange, passando o valor, e o text value nós vamos fazer da mesma forma. Para isso, nós vamos fazer aqui o val stateflow value by stateflow view model ponto stateflow value ponto collect as state. A mesma coisa, a gente vai dar aqui um alt enter se pedir e vamos colocar aqui um stateflow value. Feito isso, está tudo ok. Nós podemos vir aqui no nosso main activity e chamar aqui agora o nosso stateflow lesson. E está tudo ok. Vamos rodar a aplicação para ver como é que ela tá. Bom, vimos aqui que a aplicação já veio com o valor hello world. Então nós podemos aqui vir e editar. Então podemos vir aqui e colocar o mesmo texto. Hoje é segunda-feira. E nós podemos girar aqui a nossa tela e vocês perceberão que vai manter o mesmo valor, certo? Agora vocês podem pensar, então qual eu devo usar? O Live Data ou o Stateflow? Bom, eu recomendo o Stateflow, pelo que eu já falei. Ele é da Kotlin Expo Routines, ele é testável facilmente e você consegue ter uma manipulação, um controle melhor sobre ele. E ele é compatível, extremamente compatível com o Compose, o Jetpack Compose, porque o Jetpack Compose anda ali lado a lado das coroutinas. Então eu recomendo vocês a estarem usando, se vocês usam o Jetpack Compose, a usar o Stateflow. Agora vamos passar para o Shardflow. O Shardflow ele é um pouquinho diferente e eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que vocês podem usar ele no dia a dia, para alguns tipos de eventos e por aí vai. Agora com o Shardflow nós vamos usar um exemplo diferente. O exemplo será um botão que ao clicar vai mudar o texto que está em cima dele. É um exemplo bem simples mesmo. Eu já criei aqui o nosso Shardflow. Então aqui temos aqui o Shardflow Lesson e o Shardflow View Model. Vamos começar novamente pelo View Model. O Shardflow ele é um pouco diferente, porque ele geralmente é usado para emitir eventos do tipo OneTime, que são toasts, snack bars, dialogues e por aí vai. Nesse caso vai ser um evento OneTime do tipo um trigger, por exemplo, que a gente está fazendo aqui, que é ao clicar num botão, emitir um texto. E eu vou rotacionar a tela e mostrar para vocês que ele não armazena valor, ele só emite esses valores, ou seja, quando nós rotacionarmos a tela, esse valor ele não vai ficar guardado em memória, ele vai voltar para o valor padrão dele, entendeu? Então vamos lá, val shardflow. Vamos colocar aqui shardflow event do tipo mutable shardflow, que é um subtipo string, é igual a mutable shardflow. Ele não pede que você coloque um valor de início. Como você pode ver aqui dentro do mutable shardflow, nós temos alguns parâmetros que podemos passar. Esses parâmetros é o seguinte, lembra que no início eu falei que esse vídeo seria só um apanhado por cima, mais ou menos? Se vocês quiserem ver mais desses parâmetros, recomendo que vocês pesquisem ou falem para mim que eu posso fazer um vídeo a respeito desses parâmetros, passando por cada classe e explicando de cabo a rabo cada classe, mais ou menos. Não todas as funções, mas tipo assim, as funções que geralmente o pessoal mais usa, o que mais vai te ajudar, e aí já vai te dar um norte muito bom. Vamos lá, então a gente pode fazer da mesma forma, um private set. Criamos aqui uma função, então podemos criar uma função de nome emit shardflow. O shardflow ele precisa estar dentro de um escopo de coroutines, então a gente vai criar aqui um view model scope.launch. Se você não manja de coroutines também, eu recomendo que vocês pesquisem sobre. Podemos colocar aqui, então, o shardflow event.emit, certo? Agora é diferente. Não é o ponto value, é um ponto emit. Por quê? Porque o shardflow, ele não tem o value alterado. Ele só joga um valor. Então, quando a gente chamar essa função, quando a gente clicar no botão e chamar a função emit shardflow, ele vai só jogar. É como se fosse uma catapulta. Uma catapulta que tem uma pedra em cima dela. Quando aperta um botão, ela joga a pedra para longe. É isso que o shardflow faz, ele só joga a pedra para longe. É um exemplo meio tosco. Então, vamos colocar aqui um shardflow emit. Agora, tá tudo certo aqui no nosso view model. Nós podemos vir aqui no nosso shardflow lesson. Precisamos primeiramente não se esquecer de fazer aqui, instanciar o nosso shardflow view model. Então, shardflow view model é igual a view model. Podemos apagar aqui esse initializer. Agora, nós precisamos pegar o valor que é emitido. Nós podemos dar aqui um val shardflow emitted value, que é valor emitido pelo shardflow, by shardflow view model ponto shardflow event ponto collect as state. E aqui ele vai pedir um valor inicial. Antes disso, lembre-se de dar um alt, enter e importar o que está pedindo. Ele vai pedir um valor inicial. Vamos colocar aqui um valor padrão, como hello world. Agora, só falta a gente colocar aqui o nosso button observable item. Vai ter aqui o text value, então nós vamos aqui colocar um shardflow emitted value. Dentro do onClick, nós
vamos chamar a nossa função sharedFlow viewModel.emitSharedFlow. Eu acho que eu esqueci de explicar para vocês o que que o botão observable item faz, mas ele é um botão que, ao clicado, ele vai chamar o evento onClick, que é esse evento aqui, e esse text ele vai ser alterado pelo text value, ou seja, esse text value. Então, quando a gente clicar no botão, ele vai vir aqui e vai fazer o sharedFlow emitir esse valor. E esse valor vai ser enviado para o nosso button observable item, que é esse valor que está aqui dentro que a gente pegou. Feito isso, nós vamos aqui na nossa main activity e vamos colocar aqui o shared flow lesson, certo? E podemos testar a nossa aplicação para ver se está rodando. A aplicação rodou, porém aqui o nosso botão ele está vazio. Eu esqueci de um detalhe que aqui nós precisamos da nossa label, né? Que fica dentro daqui do nosso botão. Então a gente vem aqui no final, só colocamos aqui um label, passamos um valor. No caso eu vou colocar shared flow, no caso emit shared flow. E podemos rodar novamente a aplicação. A aplicação rodada, ela está desse jeito. Quando nós clicarmos aqui no emit shared flow, o nosso hello world vai mudar para o valor que está aqui no nosso view model, que é o shared flow emitted. Então, emit shared flow, vimos aqui, o shared flow emitted. A gente pode clicar várias vezes que não vai acontecer nada. Porém, se nós rotacionarmos a nossa tela, a gente vai ver que o valor do texto, ele não vai se manter. O valor do texto, ele vai voltar para hello world. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que ele não guarda valor em memória? Por isso que, se nós clicarmos aqui, ele vai voltar para o shared flow emitted. Por isso que temos que tomar cuidado quando usar o flow, o state flow, o shared flow e o flow. Esse tipo de classe observável é perfeito, eu digo perfeito, mas não é perfeito, mas é o que eu mais uso para eventos do tipo OneTime, por exemplo, enviar um toast, um snack bar e por aí vai. Porque se você usar se você não entender o que eu vou falar agora, tá tudo bem, tá? Mas se você usar um live data ou um state flow para guardar um valor que vai ser exibido numa toast, por exemplo, ao rotacionar a tela, essa toast ela vai ser emitida novamente. Porque esse valor ele fica armazenado em memória. E como quando você rotaciona a tela, essa função ela é recriada, esse valor ele é emitido novamente, certo? Então, eu acho melhor vocês usarem aqui um shared flow para isso. Se ficou confuso para você, cria aí um toast que é igual essa imagem aqui, porém quando você clicar no emit shared flow, no caso seria emit toast, e guarda o valor do toast dentro de um state flow, para vocês verem. O que vai acontecer quando vocês rotacionarem a tela. Ao rotacionar a tela, vocês vão ver que vai ser emitido o toast novamente. Se você não entendeu o que eu quis dizer, tá tudo bem. Só ignora e segue a vida. O importante é você entender como é que funciona o shared flow. Agora, nós vamos para o flow. O flow ele é diferente de todos os outros fluxos já citados. Ele não guarda valor, ele emite, porém ele pode ser usado para emitir valores em tempo real. Ele pode ser usado para emitir valores usando repetições e por aí vai. E a principal vantagem dele, assim como o shared flow, é fazer parte da biblioteca Kotlin Coroutines, que ajuda a gente a poder fazer manipulação, a poder testar. É importante ressaltar novamente que ele não guarda nenhum valor, ele consegue manipular esses valores e entregar para a gente. Então, eu vou ensinar vocês aqui na prática, por exemplo, a criar um controlador de forma extremamente simples usando o Flow. Então, dentro do nosso Flow View Model, nós podemos vir aqui e criar um private val underscore flow count, que é contador flow, do tipo flow string, certo? É igual a flow. O que eu fiz aqui? Eu instanciei o nosso flow dentro de uma variável. Agora, dentro dessas chaves, nós temos alguns métodos. Então, nós vamos colocar aqui um repeat 10. No caso, eu quero que ele repita o que está dentro dessas chaves aqui durante 10 vezes. Nós colocamos aqui um delay de 1 segundo e podemos colocar aqui um emit. Lembra do emit lá do shared flow? Então, aqui nós podemos emitir várias vezes um valor. Então, podemos dar aqui um flow count e colocar aqui um each, que é o valor que está aqui dentro. O each ele recebe aqui um valor, então podemos colocar aqui um value, por exemplo. Então, value, vamos colocar aqui um value mais 1 para poder ficar o valor certinho, começar em 1 e ir até 10. Feito isso, a gente pode vir aqui e colocar aqui um var flow count do tipo mutable shard flow. Agora nós usamos o shard flow. É igual a mutable shard flow. Damos aqui um private set e criamos aqui uma função. Então, fun emit flow count. E nós precisamos de um view model scope. Então, nós colocamos aqui um underscore flow count ponto collect latest, e aí ele vai pegar o último valor emitido do flow count. Então nós podemos vir aqui um normal, então nós podemos vir aqui fazer um flow count ponto emit
passando it, certo? No caso, a gente pode colocar aqui um value também, para passar, em vez de ser it, colocar um value bonitinho. Deixa eu explicar para vocês, eu sei que tá um pouco confuso isso. Nós criamos aqui um flow. O flow, ele tem algumas propriedades específicas, ele tem alguns métodos específicos, por exemplo, o método de repeat. Então, dentro desse flow count, nós queremos que ele repita 10 vezes o que está aqui dentro. Então, ele vai repetir 10 vezes isso. Então, a gente quer que ele tenha um delay de 1 segundo. Após isso, ele emitir o flow count. O value, no caso, vai iniciar em 0, então o value vai ser 1, depois o value vai ser 2, depois o value vai ser 3, até repetir isso 10 vezes, entendeu? Até o 10. Para a gente emitir esses valores, um de cada vez, e a nossa view pegar, nós precisamos de um mutable shared flow. Então, aqui nós colocamos um var mutable shared flow, assim como a gente já aprendeu aqui no shared flow, e um private set normal. Aí nós fazemos o underscore for flow count, .collect latest, ou seja, ele vai coletar o último valor emitido pelo nosso flow count e vai fazer o flow count normal, tipo shared flow, emitir esse valor. Resumidamente, é isso. Agora nós podemos abrir aqui o nosso flow lesson e vamos colocar aqui um button observable item. Porém, antes nós precisamos aqui instanciar o nosso view model. Então, colocamos aqui um flow view model, igual a view model. Em onClick, nós podemos fazer aqui um flow view model, emit flow count, e nós podemos aqui no text value fazer da mesma forma que nós fizemos no nosso shared flow. Então nós colocamos aqui um val flow count by flow view model flow count collect as state, e o inicial value a gente pode colocar aqui um 0. A gente importa aqui tudo e tá certo. No caso eu vou colocar aqui entre parênteses, que eu prefiro para evitar bugs e quebras, enfim, só para testar aqui com vocês. Agora eu coloco aqui um flow count. Feito isso, nós vamos aqui no nosso main activity, colocamos aqui o nosso flow lesson e podemos rodar a nossa aplicação para ver como é que ela tá. Bom, rodamos a aplicação e mais uma vez eu me esqueci aqui esqueci do label do botão. Então a gente vai vir aqui no final e vamos colocar aqui um label start flow count. Beleza. Podemos rodar novamente. Podemos clicar aqui em Start Flow Count, que ele vai começar a rodar bonitinho o nosso Flow Count. Você vai perceber que quando ele chegar no final, ele só vai parar, emitir o 10 e não vai emitir mais nada. Se a gente clicar em rodar novamente, ele vai reiniciar e começar do zero. Tem algo que a gente tem que tomar cuidado, que é, se a gente clicar várias vezes, é isso que vai acontecer. Ele vai criar várias corrotinas, que vai emitir vários valores, e isso resulta em mais processamento na nossa aplicação. Temos que tomar cuidado com isso. Para isso, vocês precisam entender um pouco mais de como funciona o flow. Nesse caso, é só uma passada por cima aqui. Então, eu não vou ensinar vocês nesse vídeo como é que resolve isso, né? Como é que você controla isso, na verdade, porque isso não pode ser um problema. Dependendo da aplicação, é isso que você precisa. Se nós rodarmos aqui a nossa tela, rotacionarmos a nossa tela, podemos ver que ele vai recriar tudo e vai voltar do zero. Então, a gente pode ver aqui que se rotacionarmos a nossa tela no meio do nosso countdown, do nosso count, na verdade, ele vai voltar com o valor normal, o valor 8. Por quê? Porque ele está emitindo esses valores. Então, nós precisamos tomar cuidado com o flow por conta da facilidade de enviar vários valores ao mesmo tempo. Acho que é isso, pessoal. Acho que é isso. O vídeo foi sobre isso. Se vocês têm dúvidas, se vocês têm sugestões, qualquer coisa, deixa nos comentários, me chama nas redes sociais se precisar de alguma ajuda. Eu tô pensando em fazer uma série de vídeos aí masterizando componentes do tipo Flow, que é o Shared Flow, o State Flow e o Flow, para poder explicar para vocês e mostrar para vocês como usar cada um deles da melhor maneira possível, deixar eles os mais otimizados possíveis e por aí vai. Se vocês pedirem, eu faço. Se eu ver que tem aí uma, duas pessoas aí, eu faço. Se você não me segue nas redes sociais novamente, você tá perdendo tempo, segue aí. E é isso, pessoal. Obrigado, viu, pela companhia e até o próximo vídeo. Valeu, hein?